Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Raízes do Comércio, um podcast feito para você que quer empreender, tem um sonho de empreender, de construir algo, de produzir. Hoje estamos aqui com uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem muita história para contar, principalmente no ambiente mais longe da capital, vamos dizer assim. Manuel Prado Vasconcelos Filho, como conhecido Pradinho. Pradinho, seja bem-vindo ao Raízes do Comércio. Ok, obrigado. Pradinho, me conta uma coisa, como é que você começou a empreender? Veio da família, conta sua história. Realmente veio da família. Meu pai era comerciante aqui, se estabeleceu aqui primeiro em Riachuelo, junto com outros parentes, irmãos e tal, todos eram do comércio de Riachuelo. E se transferiram depois. Meu pai veio em 1920 e criou a empresa dele aqui em 1929. Aqui em Aracaju. Aqui em Aracaju. Até um fato interessante, que ele e meu tio, chama Zeca Vasconcelos, cara muito conhecido daquele tempo aqui em Aracaju, que era um cara muito boa praça e tal. Eles dois eram comerciantes em Riachuelo de tecidos. E aí os dois vieram se operar em Aracaju, naquele tempo, com o doutor Augusto Leite, que era o grande médico daqui de Sergipe. E os dois ficaram no mesmo quarto, fazendo a cirurgia e o pós-operatório. Então ficaram os dois? Os dois. E lá eles resolveram fazer o que se chamava antigamente um queima na loja de Riachuelo e se estabelecerem em Aracaju. Então, no hospital eles decidiram liquidar a loja, vender tudo. Vender tudo. Acabar as duas lojas, que cada um tinha sua loja separadamente. Vender tudo por preço barato, naquele tempo se chamava dar um queima. Deu um queima nas duas lojas. Estoque. E aí eles vieram para cá em 1929, se estabeleceram. Daí para cá, eles tiveram sucesso, começaram na Rua de Santa Rosa, ali, no Beco dos Cocos, vizinho ao Beco dos Cocos. Começaram ali, depois vieram para a Rua José de Prado Franco, foi quando eles construíram o prédio que ainda hoje existe, hoje é a Casa JA. Sim. Então eles construíram aquele prédio e tal, e trabalharam bastante tempo. Com o crescimento da família, quer dizer, tio Zeca não tinha filhos, mas criou algumas pessoas, e meu pai tinha já Joran e Alcides, que já estavam em idade de trabalhar, e aí eles entraram na empresa, e aí algum tempo depois, tio Zeca e meu pai resolveram se separar. Certo. Aí tio Zeca entrou no ramo imobiliário, e naquele tempo ele loteou o crescimento de Aracaju. Se deve, em grande parte, a loteamentos feitos por ele. Ele comprava um sítio, como ele tinha uma pessoa que conhecia muito Aracaju bastante, porque ele tinha trabalhado na prefeitura, que foi o senhor Deus Mesquita, ele teve muito sucesso nesse ramo imobiliário e loteou grande parte de Aracaju. O Siqueira Campos, a Zona Sul toda, foi loteamento feito por ele. E meu pai aí continuou no ramo de secos e molhados, como chamava naquele tempo. Passou mais algum tempo, e aí ele resolveu deixar o negócio com meus irmãos, e ele foi cuidar de propriedade agrícola em Socorro. Se mudou para lá e meus irmãos tocaram o negócio. Quando eu cheguei na idade de trabalhar, eu fui trabalhar com meu pai, inicialmente na propriedade, que tinha também uma atividade salineira. Naquela época, qual era a idade para trabalhar? 18 anos. Eu ainda esperei muito, porque tinha gente que começava 14, antes. 15. Mas eu comecei mais ou menos com uns 18 para 19. E aí eu fui trabalhar com meu pai, e realmente para mim foi muito bom, porque eu aprendi
bons princípios. Meu pai era muito cuidadoso, ele realmente tinha talento para negócio. E aí eu aprendi bastante com ele. Mas depois a atividade salineira se acabou em Sergipe. A própria natureza ajudou, quer dizer, o clima ficou, já naquele tempo, a irregularidade climática Já acabou, existia, né? já existia, de outra forma, mas existia. E aí as salinas daqui foram se acabando naturalmente. Eu Tanto que lembro que hoje não é. antigamente tinha muitas salinas aqui na Serra do Socorro. Exatamente, tinha grandes empresas produzindo sal aqui. Principalmente na época em que o Rio Grande do Norte sofreu uma cheia muito grande, que destruiu todo o parque salineiro de lá. E aí o país ficou se abastecendo em Sergipe, no Ceará, principalmente. E aí aqui, as salinas aqui se desenvolveram rapidamente e se desenvolveram muito, em pouco tempo. Também quando o Rio Grande do Norte se recuperou, as estradas se recuperaram e as salinas lá se recuperaram, o Parque Salineiro daqui, Isso acabou. inclusive pela questão climática, não conseguiu suportar a concorrência no país e se acabou. Aí eu procurei outro, outra atividade. Sim. Como meus irmãos já estavam na atividade, continuando a atividade comercial, Joran com a firma dele, Vascori, Vasconcelos Comércio e Representações, e Alcides com a dele, Casa J, aliás, era J. Vasconcelos, Já estava São J. Vasconcelos naquele tempo, secos e molhados, né? secos e molhados. E aí Joran resolveu colocar supermercado, que naquele tempo tinha Pai Mendonça, aqui, que tinha uma loja na Rua da Frente, que depois vendeu a Geo Barbosa, e meu irmão colocou a loja da Zé do Prado Franco, onde era a loja dele, ele transformou no Mercado. supermercado. Quer dizer, o Vascori foi uma das primeiras empresas aqui em Aracaju de supermercado. E aí ele estava começando com bastante dificuldades e tal. E aí eu tentei ver com um dos dois se eu me encaixava e me encaixei com o Joran. Sim. Aí eu trabalhei com o Joran de 1970 até 1974. Aprendi a trabalhar em supermercado com ele. Ele, ele era bom empreendedor, tinha coragem para empreender e tinha habilidades também comerciais. Então eu aprendi bastante com ele também. Trabalhei com ele 4 anos e em 1974 eu combinei com ele que iria criar a minha empresa. E aí saí procurando no interior do Sergipe, as cidades que ainda não tinham supermercado e que já tinham algum porte. Certo. E aí todo sábado eu ia para o interior inclusive com um funcionário dele, com um contador dele, e aí a gente saía pesquisando e encontrei em Itabaianinha, porque o contador, coincidentemente, era de Pedrinhas, que é vizinho a Itabaianinha, e o padrinho dele era de Itabaianinha. E aí o padrinho dele indicou um prédio que o rapaz estava reformando para ser um bar, que talvez vendesse, porque o rapaz era caminhoneiro e tal, e não tinha experiência de comércio. E aí eu falei com o rapaz, ele resolveu vender, e foi a minha primeira loja, em 1974. Julho de 74. Completei agora 50 50 anos de anos. loja. E até comemorei bastante lá Hum. no interior. A partir daí, O senhor falou que as pessoas têm que ter coragem para ser empreendedora, né? Para ser tem, comerciante, né? tem que ter coragem, não pode ter medo de risco. Não. Não pode ter medo de risco, porque o risco vai existir sempre, né? E aí você é quem tem que se adaptar às condições que aparecerem. Então, quem tem, quem revela talento para o comércio vai em frente. Quem não revela, fica por ali mesmo, né? Verdade. Então, a partir de 1974, eu comecei a minha empresa. A primeira loja foi em Itabaianinha,
E aí, naquele tempo, a gente conseguia crescer com uma certa rapidez. O concorrente que existia naquela época era G. Barbosa, que era um concorrente muito agressivo, realmente, extremamente agressivo e eficiente. Tanto que ele bloqueou o crescimento de todas as empresas aqui. O fato que aconteceu naturalmente, não foi forçado. A eficiência dele, do Grupo G. Barbosa, forçou que as empresas que tentavam crescer aqui em Sergipe não conseguissem. Tanto que depois de alguns anos, praticamente somente a minha sobrou. Porque Verdade. esse pessoal todo que surgiu depois, em Itabaiana, e hoje o interior está todo cheio de empresas regionais, vieram depois. Depois. São pessoas que começaram depois desse ciclo de G. Barbosa, não deixando, sufocando o crescimento de todas as empresas. Depois da venda de G. Barbosa para o grupo de fora. É. Que Quando, aí abriu um espaçozinho aí que não existia antes. Exatamente. Já no fim, as empresas daqui estavam conseguindo, de certo modo, aprender um pouco a trabalhar em supermercado. Porque a eficiência de G. Barbosa é que ele saiu na frente e realmente se tornou muito, muito eficiente como empresa, né? E naquele tempo a concorrência era muito agressiva, então as Sim. pessoas viviam na loja dos outros e tal, a vida inteira era pesquisa de Era preço pesquisa e de tal. preço. Era Diariamente. diariamente. Hoje as pessoas até pagam mais caro por um serviço melhor É, de um produto. Eu vou comprar um produto, mas se o serviço for melhor, eu pago até mais caro para paga ser até mais caro. Naquela época, não. Aquela época era preço por preço, né? Preço por preço. Era briga de preço e todo mundo brigava com o preço. Eu lembro que no passado eles botavam o carrinho de compras do concorrente dentro da loja, com a nota fiscal, dizendo o valor que é da outra Para loja. comparar os preços. Os preços. Houve épocas assim realmente de muita agressividade na competição por preço. Hoje a competição se tornou mais elástica, né? Quer dizer, ela de outras formas, a qualidade do serviço, o tipo de mercadoria que você O vende, atendimento, a entrega. a entrega que antigamente não tinha, Então, aí alguns começaram a fazer entrega. Então, eu estabeleci depois uma segunda loja, que foi a segunda loja minha foi em Cícero Dantas, na na Bahia. Bahia. Depois, uma terceira loja, porque eu tinha um gerente que era de Porto da Folha, ele me induziu a abrir uma loja lá. Depois foi Porto da Folha, depois foi aqui da Ban, depois foi uma no bairro Santos Dumont. E aí, depois eu comecei a sair fechando essas que estavam mais longe. Aí tinha depois adquirido loja em Pedrinhas, em Arauá, de um mesmo comerciante que resolveu encerrar a empresa. E por último, Buquim. A minha última loja que eu abri há 5 anos foi em Buquim. Mais Então, eu próximo, fiquei né? as outras mais longe, à medida que fui envelhecendo e fazendo conta das viagens, do desgaste, porque eu me deslocava no sábado para Cícero Dantas, na segunda-feira para Porto da Folha. São dois extremos. Extremos, Para resolver a parte logística, para não ter que estar saindo de um lugar para outro com uma certa distância. Então eu adquiri um caminhão, tinha um depósito central aqui em Aracaju, fazia a distribuição loja por loja, e depois isso começou a cansar, né? E aí eu passei a encerrar algumas lojas, comecei todas as outras que estavam fora desse roteiro, né? Encerrei aqui na Ban, encerrei Porto da Folha, encerrei até do bairro Santos Dumont que eu tinha. Era uma lojinha pequena. E fiquei com as 3 que eu tinha na região sul do estado. Itabaianinha, Pedrinhas e Arauá. Dei a sorte que Itabaianinha foi uma cidade que cresceu bastante e continua crescendo.
Então, Itabaianinha é uma cidade discreta, porque o povo de Aracaju mal conhece Itabaianinha. Lá tem um polo de O confecções, Polo Confecções, tem a parte de olaria também, né? tem mais de 50 Ó, cerâmicas de bom de porte, bom porte. né? Não são pequenininhas, não, são cerâmicas de médio a grande porte. Tem aproximadamente 50 cerâmicas. É muita coisa. É muita coisa, e é uma indústria mesmo pesada, né? Tem um polo de confecções, O comércio bom, um comércio, muito hoje bom, um comércio muito bom. bom, espalhado, mas é um comércio bom. Tem a parte citrícola também, que Sim. lá tem muita laranja, Laranja. muito gado. Então, é uma cidade que diversificou a economia de forma que ela vem crescendo discretamente. As pessoas em Aracaju mal conhecem Itabaianinha. Ela está fazendo uma feira de modas anualmente, que traz aquele pessoal da região da Bahia todo e tal, e que cada dia que passa cresce mais. É um polo que deve ter umas 60 ou 70 lojas e que foi criado basicamente por uma pessoa que ainda hoje é vivo. Ele mora entre São Paulo e Aracaju. Bacana. Ele, porque lá existia o hábito das pessoas irem para São Paulo. Sim. Então, como lá antes não era muito fácil conseguir emprego, então o pessoal ia para São Paulo. E lá alguns começaram a despontar, a ter sucesso. E aí arranjavam emprego para os outros. Então, muitas famílias, em vez de vir para Aracaju, iam para São Paulo. Nem iam para Salvador, nem vinham para Aracaju. Iam direto para São Paulo, na região do Brás, por ali e tal. E essa família, por exemplo, se deu muito bem e se tornou bastante rica, sabe? O seu Jário, que foi quem fez esse trabalho, ele se tornou uma pessoa de muito boa condição financeira. E aí resolveu voltar para investir em Itabaianinha. Ah, que bacana. E aí, como os irmãos já tinham várias lojas em São Paulo, eles já estavam diversificados. Um irmão tinha ido para o Rio, outro para São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e tal. Eles estavam cheios de lojas. Então ele resolveu criar esse polo de modas em Itabaianinha, fabricar em Itabaianinha e distribuir com as lojas da própria família. E isso funcionou durante algum tempo. Depois ele trouxe alguns coreanos para lá e tal, que montaram negócios também e se envolveram bastante no setor de confecções. Então, ela teve esse gancho muito bom e aí depois ele se envolveu em política e passou a eleger os prefeitos lá da cidade. Ele próprio não, mas sempre tinha um sobrinho, tinha um irmão Ele e virou tal. uma força política grande. Virou a força política, que saiu, terminou agora, nesse mandato. O sobrinho dele perdeu a eleição e agora o domínio lá está dividido. Está dividido. Mudou. Mudou um pouco. Mudando em muitos lugares. Mudou lá, mudou em Buquim, Tá. Pedrinhas e Arauá reelegeu os prefeitos. Agora, Itabaianinha pegou essa fase de crescimento e eu dei a sorte de estar lá, né? E aí a minha empresa se desenvolveu lá em Itabaianinha, razoavelmente, tanto que da minha loja eu hoje tenho 11 escrituras de vizinhos que eu fui anexando. Foi Pequenininho, juntando, fui juntando os pequenininhos e tal. Hoje eu tenho 11 escrituras para formar a loja. A minha loja. Já fiz várias reformas e agora eu estou construindo lá numa zona que lá também já tem agora zona de expansão. Já tem zona de expansão lá? Já tem zona de expansão. E eu estou construindo na zona de expansão, eu comprei um terreno de 1.700 metros e estou construindo uma loja e um depósito, porque o meu depósito ficou no centro da cidade, anexo à loja, e aí começou a perturbar o movimento da cidade. Entendi. Por último, Caminhão entra, sai. Por último, o prefeito resolveu fazer uma estação rodoviária também no centro da cidade, que já estava travada o trânsito,
E aí congestionou mais ainda a região. E aí, para contribuir, para não criar problema para a cidade, eu então resolvi transferir meu depósito para fora do centro, e é isso que eu estou fazendo. Agora Bacana. estou construindo o depósito e vou construir daqui mais um ano A loja. outra loja lá em Itabaianinha, para tentar tocar nesses meus 84 anos. 84 anos, né, empreendendo, construindo, buscando ainda mais vida, né? Mais vida, É, porque uma loja dessa, o supermercado ainda é um bom empregador. sim, Então você constitui uma loja de porte pequeno ou médio, mas você dá 50 empregos 50 às empregos. vezes. É. O Quer senhor tem dizer, quantos colaboradores hoje? hoje eu tenho aproximadamente 200 nas 4 lojas, É um, mais ou menos isso, é, é, 200. é um bom empregador e sem nenhuma ajuda, né? Sem nenhum benefício fiscal, né? É, Porque às vezes vem uma fábrica de fora aqui, aí dá 50 empregos e aí pede benefício fiscal. pede tudo, né? Tudo. Traz pouco dinheiro, Traz pouco dinheiro. quando acaba o O dinheiro vai incentivo, para vai lá porque embora. o dinheiro que a sua loja recebe das vendas fica aqui, É, né? O tudo que eu senhor estou. reinveste, né? Não vai para fora. Exatamente. Eu E, estou investindo basicamente, eu quase que não invisto mais em Aracaju, sim, porque aqui o IPTU é muito alto, aqui eu acho que as coisas se tornaram assim muito especulativas. sim, é verdade. Então eu estou preferindo investir por lá, pelo Interior. interior, porque você compra coisa discretamente e tal, e E o dinheiro mantém, fica por lá mesmo, né? e o dinheiro Então, fica por lá. desenvolve a cidade. É. Além do mais, é o seguinte, a gente tem que ver o lugar onde você se sente bem. Sim. Como eu me identifiquei muito com as pessoas de lá, de Itabaianinha, da região sul, principalmente de Itabaianinha, que é onde eu passo 3 dias por semana, então eu gosto de lá. Gosto das pessoas de lá, me envolvi com os problemas da cidade. Eles terminam me procurando pela minha idade, Sim, pela experiência, para ouvir alguma coisa da gente e tal. E eu me sinto bem com isso. Então eu procuro me conservar no lugar onde eu estou me dando bem, não é o caso? exatamente. Parabéns, parabéns mesmo. Um exemplo a ser seguido. Mas o senhor visita as lojas, né? Tem um gerente que vai visitar as Bom, lojas? eu tenho uma equipe que está comigo, os principais estão comigo há mais de 30 anos. Desde que eu comecei, logo em seguida fui formando a equipe. Então hoje eu tenho bons gerentes, tenho bons subgerentes, tenho bons encarregados de loja, que eu confio plenamente e graças a Deus não tenho tido problema. Uma outra coisa Mas o que senhor vai nas lojas ainda não? eu Vai? praticamente moro de frente da loja e me acordo e venho para a loja e fico na loja o dia todo. É mesmo. É, Você vê, é onde eu cruza. fico, quem quiser me encontrar lá em Itabaianinha já sabe, é da loja. Agora, eu, às vezes me disse um pouco que eu montei um confinamento, porque como a loja tem açougue, Hum, quer dizer, as lojas hoje no interior, elas estão se tornando lojas completas. Então você vê o interior de Sergipe hoje está cheio de lojas açougue, muito padaria, boas. Açougue, padaria, restaurante. O melhor restaurante. restaurante lá de Itabaiana ainda é o da minha loja. Coisa E, boa, vou lá e experimentar. agora eu estou reformando ele, estou aumentando. Tá aumentando. Aumentando, deve ter uma capacidade aí para mais 120 pessoas, mais ou 120 menos. pessoas? É, Então é um senhor restaurante. é o senhor restaurante, é. Felizmente é. E tem também restaurante na loja de Buquim. De Buquim. Então, as lojas do interior estão se tornando lojas aparelhadas, sabe? E de proprietários locais. Então, Itabaiana está cheio disso, né? Tu tem os Três Peixoto e tem mais outras Sim. empresas também surgindo. Quer dizer, Estância também, cheia de lojas Está também crescendo regionais. muito. É, Glória. Glória também no norte É, um polo. é um caso de sucesso, né? Tudo em Glória está dando certo. É. Quais foram as maiores dificuldades que nesse tempo, 50 anos como empresário, com certeza passou por algumas dificuldades, né?
Olha, eu acho que a grande dificuldade do empresário é conviver com os governos. Eu acho que é uma briga de gato e rato a vida inteira, inclusive agora. A gente está vendo que, infelizmente, aqui o estado de Sergipe está entregue a novos impostos. Quer dizer, está vendo, não sei se está certo ou se está errado, tem gente aí achando excelente, porque o setor turístico realmente está indo muito bem, né? Sim, Restaurante está indo bem, hotéis tá também, indo bem. ninguém está reclamando, táxi, tudo que se refere a turismo está indo muito bem, com esse excesso de festas que estão sendo feitas. Sim, Mas isso tem um preço. O resto do estado está pagando por isso, né? Então, no nosso setor, nós tivemos um aumento discreto de 1%, que na realidade não foi 1, foi 3, foi 4. Então, se você fizer a conta direitinho, você vai ver que hoje não ficou em 19, hoje está em 23. Se você fizer a conta de quanto você paga de imposto, você vai ver que está pagando no mínimo 23% de só ICMS. SMS, né? Fora os outros. Como eu tenho uma microempresa, uma empresa pequena aqui de gelo, uma empresa que está no Simples ainda, o Gelo Cristal, Gil Cristal. fomos surpreendidos agora com uma exclusão de Sergipe do Simples Nacional. Porque o Simples Nacional você tem que faturar até 4.800.000 ano. Ano. Sergipe determinou que, para efeito de ICMS, para efeito de imposto estadual, o limite é 3.600.000. E o governo conseguiu isso tudo sem, sem alarde, sem nada, discretamente, simplesmente com a Assembleia na mão. O valor do Simples Nacional Parece que, para impostos federais é um valor e para impostos estaduais é um valor menor. pois é, agora E aí? isso de forma tão discreta que nem os contadores estão sabendo direito. Nós mesmos fomos surpreendidos agora no mês de janeiro com esse Explosão. fato e pagamos um imposto absurdo, sem razão de ser. Quer dizer, e da agora para frente vai ser assim. Quer dizer, então o que é que acontece? Todo mundo está dividindo as empresas. Então, A maneira de tentar pagar menos imposto. é a briga do gato e rato. Quer dizer, então, a maneira que você tem de fugir um pouco dessa tributação exagerada que o Estado está querendo fazer, está atribuindo a todos nós, e até a gente tem que pedir aos órgãos de classe que prestem atenção a isso, já que os deputados não estão prestando atenção. Parece que não existe oposição em Sergipe. Todo mundo parece que foi cooptado. Então, como o sujeito vai sobreviver numa dificuldade como essa? Quer dizer, nós já tivemos um período, há uns 15 ou 20 anos atrás, que as coisas se encaminharam também no supermercado, que foi justamente a época em que as empresas que existiam naquele tempo, praticamente quase todas deixaram de existir. E surgiram, a sorte é que surgiram outras empresas para o lugar. Mas eu me recordo que existia um esquema lá, aí numa cidade do interior, em que as pessoas abriam uma empresa em sequência à outra. Quer dizer, quando a empresa era fiscalizada, Já já estava com outra pronta para funcionar. isso, Pradinho, é ruim porque isso atrapalha quem trabalha corretamente, né? Quem trabalha corretamente. Vira uma concorrência desleal porque você paga todos os seus impostos, né? Independente de Isso. qualquer coisa, e a outra pessoa não paga. Então, Não paga. só essa diferença de imposto aí muda completamente. Não existe como competir. É o principal fator hoje determinante do sucesso ou insucesso é a maneira como você administra imposto. Então, quem sabe administrar bem essa questão tributária, indo recuperar, por exemplo, recuperando posteriormente. Quem tem bons o contador hoje passou a ser uma pessoa de muita importância na empresa, Sim. porque ele lhe alerta para a ocasião em que você pode recuperar algum tipo de imposto que você pagou a mais. Não é mais contador, não, é consultoria
tributária, né? É consultoria tributária. Consultoria tributária. Mudou até o apelido. A maneira de falar, porque realmente... Antigamente era guarda-livro. Antigamente era Contador. fechar balanço, né? Balancete. Hoje não, hoje é como você conseguir pagar menos imposto, né? De uma maneira legal, não ilegal. A gente sabe que algumas marcas grandes fizeram isso, né? Exatamente. O Bombom, a Lacta, a Nestlé, antes era Bombom, e agora não é mais Bombom, é o Wafer. Exatamente. A ideia disso é você diminuir, né? O sorvete também mudou, né? A nomenclatura, você muda a nomenclatura, aí muda o NCM do produto, consequentemente você consegue se enquadrar naquele imposto menor. Se criou tem um departamento hoje que fiscaliza para evitar que as empresas se tornem grandes conglomerados, sufocando as outras, né? Sim. Então, para minha É o surpresa, as empresas hoje já estão vindo do interior para a capital, né? Agora mesmo tem um companheiro supermercadista de Estância que comprou a loja do Bom Precinho aqui. Né? Comprou com prédio, tudo. Comprou prédio. E está com dificuldade de transferir por causa do CAD. Porque a dele não está submetida ao CAD, mas a vendedora... Sim. Tá. E aí a burocracia emperra o negócio. Quer dizer, eu acho que hoje, a vida inteira aqui no Brasil, o grande adversário do empresário é o próprio governo. Em vez de incentivar, cria dificuldade. Costumam dizer que se não atrapalhar, já tá de bom tamanho, né? Quanto menos atrapalhar, melhor. Você vê, por exemplo, essas empresas grandes que vêm para cá, elas, na realidade, atrapalham, não deixa de atrapalhar. Mas é muito menos do que as que existem aqui dentro, clandestinas. Que são ilegais. E que estão crescendo. Você vê hoje aí, tem uma cidade do interior que praticamente virou uma grife. Então eles colocam supermercado 100% o nome da cidade. Né? E aí, quer dizer, sugere às pessoas que eles vendem barato, mais barato do que os outros. Por quê? Porque não pagam imposto, porque não registram o empregado. Então, passou isso para a cabeça das pessoas. Pega mercadorias de todo jeito, duvidosa, sem origem. Sem origem. Porque se você... Eu me lembro que uma saiu vez... até semana passada, a polícia prendeu aqui numa distribuidora, não sei qual foi, numa distribuidora, um atacadão, um atacarejo desse aí da vida. Mercadoria de procedência duvidosa. É o que mais tem. Hoje lojas recebendo mercadoria de noite. Por que se tem um expediente diário, por que o cara vai abrir a loja de noite para receber mercadoria? Não justifica, né? Todo mundo sabe disso. Agora, o que é que acontece? Se você pede providência aos políticos, o que é que eles alegam? Rapaz, esse povo vende mais barato, todos eles são eleitores, eu vou perder esses votos, tal. Então, já houve uma ocasião em que um companheiro nosso foi até a Secretaria da Fazenda e se acompanhou do secretário de Indústria e Comércio da própria cidade, sabe? Foi pedir à Secretaria da Fazenda que tomasse providência, porque a coisa estava escandalosa, a concorrência desleal, sufocando as pessoas que são estabelecidas normalmente. No dia seguinte, as pessoas lá na cidade dele já tinham a informação de que foi alguém da Secretaria da Fazenda pedir para fechar as lojas deles. E esse companheiro nosso passou quase um ano sem poder frequentar o mercado público, porque o pessoal diz, no mínimo você vai tomar uma vaia, que não vão lhe matar não, mas vão lhe dar uma vaia. Aí realmente... É desestimulante. Se você fala com os prefeitos ou com o pessoal da cidade, que simplesmente o prefeito se negar ao alvará de funcionamento, ele não tem como se estabelecer. Sim. Mas não negam.
distribui aí a Alvará, depois o cara continua funcionando. Todo mundo sabe, recebe mercadoria de noite, por quê? Aí. Pradinho, você recebeu uma medalha de mérito parlamentar Foi, em 2016. foi, Foi 16? Acho que foi 16, por né? aí. Como foi isso aí? Me conta pra gente aí como é que foi esse evento. Rapaz, olha, foi uma distinção que me foi concedida pela Assembleia Legislativa pela minha trajetória no comércio, né? Certo. Quer dizer, eu sou realmente talvez dos mais teimosos, porque do meu tempo trabalhando restam poucos, né? Eu, com 84 anos ainda, quando me acordo, eu sei o que é que eu vou fazer, né? E me preocupo com o dia em que eu me acordar e pensar o que é que eu vou fazer hoje. Não tem nada para fazer, eu vou para o shopping, tomar cafezinho, e bater perna. Não me adaptei a isso. Não aprendi a tocar violão, até tentei na juventude. Não consegui aprender a tocar violão. Já não gosto mais de jogar dominó, de jogar baralho e tal. Então, quer dizer, essas atividades todas de velho, eu não me adaptei. Então, o que eu aprendi foi a trabalhar. Eu tenho que continuar trabalhando, como meu pai trabalhou até 95, viveu 100 pela certidão de nascimento, 100 pelo batistério, 104, e trabalhou até 95. 95 anos trabalhando. 95. Trabalho descansado e tal, do O seu escritório. hobby hoje é descer e ir pra loja, bater Ir para a papo com loja, com- e conversar com o pessoal ligado a negócio, quer dizer, Sim, os clientes, os amigos, também com companheiros, comerciantes e tal. Hoje o interior está com a vida do interior hoje é uma vida igual à vida da capital. sim, Eu não sinto falta de nada aqui. A única coisa que não tem no interior é o shopping e a sim. praia, em algumas cidades, né? Mas o resto, você tem uma vida hoje no interior plena, Pena. plena. Porque a televisão é tudo, né? Exato. E hoje com a internet tem em todo canto. Internet em todo canto. Eu, inclusive, até esse ponto, eu me atrasei, porque hoje, agora eu estou entrando na modernidade, que é não gostar de celular, né? Quer dizer, o celular está sendo proibido e eu já quase que uso muito pouco o celular. Só para me comunicar mesmo. E meu celular só tem a agenda, e eu só uso como agenda E ligar. e para ligar, pronto. Mas assim, o brinquedinho que todo mundo usa Não usa. hoje, eu felizmente não me Não usa. adaptei. Não. Vídeo, assistir vídeo, não. Não, também não é muito minha Não. praia, não. Gosto de Seu negócio é futebol. ver gente. É ver É, gente. meu negócio é gente, e a minha sorte é que, como eu gosto de gente, então as pessoas passaram também a me aceitar, né. Quer dizer, eu estou num lugar que um dia desse eu fui fazer uma entrevista lá na emissora de rádio lá, e a moça admirou-se pelo fato de que todo mundo que ela perguntava sobre mim tinha uma opinião favorável. Aí eu digo: "Por que isso?" Eu digo: "Não, porque eu gosto de gente. Se eu gosto de gente, eu tenho a impressão que a recíproca deve ser verdadeira, né. As exato. pessoas tendem a também, a mesmo me conhecendo pouco e tudo mais, gostar de mim, né. O que é que eu posso fazer?" E pelo fato de eu nunca ter me envolvido com política partidária. Quer dizer, eu posso ter minha preferência. Ainda hoje eu não transferi, eu sou eleitor ainda hoje em Socorro, eu não tenho nada em Socorro, mas meu pai tinha propriedade lá, eu tirei meu título lá e conservo lá, pronto, porque eu não tenho interesse político nenhum, de nada. E sua família, seus filhos? Os filhos, cada um tem uma profissão diferente. São quantos filhos? São 6. 6 filhos. Tem 5 mulheres e um homem. Tem dentista, tem arquiteta, tem advogado, tem administrador de empresa, E e tem algum o último está comigo. é o menino? É, Então só o homem foi o último a chegar? foi o último a chegar e está comigo. O senhor foi tentando até conseguir um homem, né? Até Foi consegui. 1, 2, 3, 4, Eu no tenho sexto, eu tenho um tio que foi o contrário, ele foi até o nono querendo uma menina. que era menina. Aí quando chegou ele parou. Tem O 8 nono, homens. 8 homens e uma mulher. É. Então o mais novo que ajuda
o senhor aí nessa empreitada É, aí, ele que ele ajuda. viaja comigo e fica na loja comigo. E eu estou procurando ver se ele realmente manifesta vocação para o comércio, porque o comércio também tem isso, como toda atividade, ou você gosta dela, ou ela não vai gostar de você, Isso é não é o verdade. caso? Então você tem que procurar se adaptar aos estilos de comércio, né? Você não vai querer ser diferente, você não vai querer raciocinar como um médico sendo um comerciante. Você Exatamente, não vai dar certo, não é o caso? Então exatamente. você tem que procurar se encaixar naquilo que é da sua área. Como eu não sou avesso à política de um modo geral, tanto é que procurei a vida inteira participar das entidades de classe. Sim, Quer dizer, eu dirigi a associação comercial 2 vezes, dirigi a associação de supermercado 2 vezes também, em épocas diferentes. diferentes. Então, e hoje ainda me sinto participativo desses órgãos de classe. Até hoje eu participo de todos esses órgãos de classe que estão afim do meu negócio, Sim, porque é um meio até de a gente alertar as pessoas para essas coisas que a gente está vendo, pela experiência que tem, a gente está vendo que há alguns anos atrás foi preciso que o Estado tomasse uma providência, porque a arrecadação aqui ia embora. Porque todas as empresas grandes estava saindo. criaram esse tal esse esquema em que o empregado era o dono, era o responsável pela empresa, quando na realidade o dono era outro, É, né. E isso aí prevaleceu durante algum tempo. No dia que o Estado sentiu que ia perder a arrecadação e a justiça se juntou ao Estado, aí fizeram o blitz, acabaram com esse estilo, só que agora está voltando. Quer dizer, agora está voltando essa clandestinidade e os informalidade, né? políticos preocupados só com a próxima eleição. A gente não sente. Começa pelo federal, né? Se o Hum, senhor falar em 2026, não sei o quê, e tal, tal, tal. Quer dizer, ninguém está preocupado existe com o dia a dia. é, é uma eleição aqui, mas já está pensando na próxima, né? Quer dizer, terminou a eleição, você já começa a pensar na próxima, que é isso. E tem eleição de 2 em 2 anos, É, não é o caso? é, Quer dizer, então, quem trabalha hoje termina ficando sacrificado, porque falta sequência das outras categorias que exato, deveriam, porque você não pode viver sem a política. exatamente. Infelizmente, todos nós dependemos dela, não é o caso? Exatamente. Eles que regem, né, nosso caminho, né? Exatamente, são eles que apontam os caminhos Aponta o para a caminho da gente gente, é. seguir. Se E aí aqui vai a ser. gente chegou à situação de polarização, que dentro da própria família, às vezes você criou inimigos, Exatamente. não é? Muita gente não conseguia mais dialogar na família, porque a coisa ficou Briga de polarizada de família. um ponto que você Briga de família. é, você não era adversário não, era inimigo, era Inimigo. inimigo. E ainda hoje continua um Tem que pouco. mudar essa filosofia, né? Porque política é naquela hora. Depois que passou a eleição, eleição, eleição. Passou a eleição, pronto. Vamos voltar à Exatamente. vida como normal, vamos trabalhar, vamos produzir. Vamos trabalhar, produzir, cuidar de sua vida, porque o Exatamente. centro não nasce político, o centro se torna político, não é o Exa caso? exatamente. Pradinho, queria lhe agradecer aqui enormemente por ter dado esse testemunho, por ter passado para a gente toda essa sua experiência, toda essa história de vida e a firmeza de poder trabalhar, né, aos 84 anos, todos os dias indo para a empresa, visitando o cliente, visitando as suas lojas, conversando, que eu acho que está mudando, né? O pessoal foi muito para o digital, mas está tendo agora um novo momento de voltar, né, ao comércio, a poder conversar com o vendedor, a trocar uma ideia, para não ficar aquele mundo fechado do digital. E esse testemunho que você passou para a gente aqui mostra que o comércio está forte, de rua está forte ainda por conta disso, por conta de pessoas como você, que faz questão de ir para sua loja, de conversar com o funcionário, conversar com o cliente. Um exemplo para todos nós a ser seguido. Muito obrigado pela experiência. Eu que agradeço a oportunidade, afinal de contas, todo esse período de trabalho
não foi perdido para mim, né? Porque eu Sim. consegui acumular uma experiência que, se eu puder passar para alguém, ótimo. Os mais próximos de mim, eu tenho lutado para isso. Tenho mostrado que a profissão de comerciante é uma profissão válida, uma profissão boa, que remunera bem, desde que a pessoa demonstre talento para ela, goste e vá com garra, com disposição. Se a pessoa for com o corpo mole, provavelmente não vai dar Não certo. vai dar certo. Não vai dar certo. Mas eu acho que se a Tem que ter pessoa for determinação, tem que com ter vontade, disposição, com disposição. vontade e demonstrando algum talento, pro tem tudo para dar certo. E eu acho que é uma boa profissão ser comerciante, ser empresário, de modo geral, porque antigamente quando meu pai perguntava ele: "Você é o quê?", "Sou negociante", Negociante, negociante. comerciante, Hoje é empresário, né, empresário. todo mundo virou empresário. Empresário antigamente era só dono de empresa de ônibus. Então o Sergipe só tinha seu Oliveira Martins, que era o empresário da cidade, porque tinha empresa de ônibus, só. O resto era tudo negociante, por É aí é vai. é verdade. Bom, gente, conversamos aqui hoje com esse Manuel Prado. fenômeno aqui de histórias, Manuel Prado Vasconcelos Filho, conhecido como Pradinho por todos nós. Foi um prazer imenso. Lembrando que todas as terças-feiras, no Raiz do Comércio, um episódio novo para você, tá bom? Até lá, um abraço. Ok, muito obrigado.